Primeira coisa que a gente tem que situar o Brasil é em um governo do PT, do governo Lula, que a gente apelida, né, de Dilma 3, Hum, porque ele é uma reedição de uma proposta que começa com o Lula 1 e começa com uma expectativa muito grande da população e até do país. No período havia aquela disputa mais ou menos já de cartas marcadas, a gente já conhecia entre o PSDB e o PT. O Lula ele estava lá no início, junto com o PT, da formação do Foro de São Paulo, e que foi uma iniciativa de reeditar o que a experiência ali do leste europeu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a queda do Muro de Berlim, numa área mais afastada desse imbróglio geopolítico ali da Europa. Então, a ideia do Fidel Castro, do Lula, do próprio Daniel Ortega, citando os três iniciais ali, né? Mas na época ainda tinha o próprio, depois o Rafael Correia do Equador, assim, o próprio Evo Morales da Bolívia, o Chávez na Venezuela. Então, você percebe que a iniciativa deles, a ideia, era uma ideia muito mais com uma ancoragem ideológica. Isso lá atrás, o PT, com muito apoio, né, da própria Igreja Católica, a teologia da libertação, a Revolução Sandinista ali na Nicarágua, indo ao poder pela primeira vez, né? Então, todo esse movimento que estava acontecendo, ele tinha uma pegada ideológica naquela época. E quando o Lula finalmente chega ao poder, no primeiro governo Lula, havia toda uma expectativa de um governo que realmente colocasse uma pauta socialista ou socialista sindical, já talvez num aprofundamento daquilo da social-democracia que os tucanos, o PSDB, colocaram. Qual foi o problema, Glauber? E eu faço essa introdução antes de entrar na geopolítica, para que a gente faça uma diferenciação do que foi o governo Lula 1 para o governo agora Lula 3 ou Dilma 3. sim. Esse momento lá atrás, de expectativa, esperança, foi um momento que pega a esquerda em ascensão na América do Sul, e no Brasil, a própria ideia do PT como protagonista desse concerto sul-americano ou até latino-americano, ele tinha não somente no uso da Venezuela, do petróleo da Venezuela, também do próprio BNDES, ou seja, da pujança econômica do Brasil, tendo ali uma liderança, e eles, de fato, conseguiram conquistar a presidência da República em praticamente todos os países da América do Sul. A exceção, na época, era somente a Colômbia. Todos os demais países da América do Sul, eles acabaram sendo conquistados, os governos foram conquistados por influência do Foro de São Paulo. No caso do Brasil, nós tivemos no governo Lula 1, o primeiro problema, a primeira decepção é que, para garantir a governabilidade, o PT foi obrigado a fazer uma aliança com os partidos pequenos na época, e o Dirceu ele bolou, né, uma forma de conseguir o apoio do Congresso comprando os partidos pequenos, e aí a gente viu o mensalão. Vimos lá o Roberto Jefferson, naquela briga lá que aconteceu da CPI dos Correios, ele acaba entregando ali. Esse momento foi o primeiro desgaste daquela ideia eminentemente ideológica. Até então, a população pensava que a proposta do PT era uma proposta de ancoragem socialista, socialista sindical, ideológica. Só que aí você começa a colocar a corrupção. E quando ele vai para a reeleição, aí a gente já percebe que o Dirceu acaba assumindo a bronca sozinho, né? O Lula não sabia de nada, foi tudo uma coisa que aconteceu sem a aquiescência dele, segundo ele. Então, quando ele vai para o Lula 2, ele já muda a configuração usando a Petrobras numa articulação com o Partido Progressista, o PMDB e o PT. E aí a gente cai na Lava Jato. Esse momento da Lava Jato mostra para o Brasil que a proposta ideológica do PT, na verdade, era um projeto muito bem arquitetado de conquista do poder e que tinha uma ancoragem na corrupção sistêmica gigantesca. Então, houve uma grande decepção, e também na própria América do Sul, América Latina, o pêndulo ele vai caminhando. Então, aquele Mercosul, por exemplo, que nós tínhamos totalmente vermelho, totalmente socialista, que a gente tinha o Mujica no Uruguai, a gente tinha o Lugo no Paraguai, os próprios Kirchner na Argentina, junto com o Lula no Brasil,
Hoje você veja como o pêndulo mudou totalmente. Hoje o Brasil está isolado. Nesse Lula 3, somente o Brasil está ainda com uma pegada socialista. Nós temos o Uruguai e o Paraguai com presidentes muito populares e com propostas liberais e conservadoras, e a Argentina de Milei, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que é indiscutível que o momento mudou. Agora, o Equador também conseguiu se livrar do Rafael Correa, o Evo Morales acabou sendo expulso, foi para o México, foi para a Argentina, voltou, ou seja, tem uma série de coisas que aconteceram, que aquela Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano, toda aquela proposta do Lula 1 e 2, aquilo tudo acabou, Glauber. Hoje, o que nós temos é um Dilma 3, ou seja, ele elege a sua preposta, né? Muita gente diz que a Dilma Rousseff era uma espécie de poste, né? Mas, de todo jeito, ela faz um governo, primeiro governo ainda, muita dificuldade por causa da herança maldita que ela recebeu do Lula 2, ou seja, a parte econômica muito difícil, e aquele tripé, corrupção, segurança pública terrível e crise econômica, derruba a Dilma Rousseff. Por que eu fiz toda essa introdução para falar da sua provocação de BRICS? Porque o BRICS, na concepção lá atrás, lá do Lula 1, era uma ideia ainda que tinha uma pegada muito do sistema financeiro, que olhou esses países como países emergentes, que eram mercados de capitais interessantes, e até porque tinha uma população grande, um mercado consumidor grande, e eles foram concebidos não como uma articulação política ou geopolítica, eles foram concebidas mais como uma oportunidade de mercado, lá pelo pessoal da Citi, lá em Londres. Então, você veja que isso foi caminhando, e hoje, no Lula 3, ele chega num momento em que ele quer surfar a onda do BRICS, mas ele já não tem o protagonismo que ele tinha na época do Lula 1 e do Lula 2. Ele já não é mais o cara, né? Ele já não vai encontrar o Obama apontando para ele, dizendo, esse é o cara. Ele já não está sendo mais bem recebido pela comunidade internacional. Por quê? Porque o momento hoje é muito diferente, e essa complexidade é que eu acho que vale a pena a gente explorar no nosso programa hoje. Essa tua pergunta, o Brasil está sendo enganado, ela é muito importante. Mas para a gente entender isso, eu fui obrigado a dar essa idazinha lá atrás, para que a gente possa compreender o seguinte: o Brasil de Lula 3 não tem nada a ver com o Brasil de Lula 1 e 2. E pior ainda, ele surfa um momento em que ele tem que trazer uma herança, né, do que foi o Dilma. Por mais que os petistas eles não falem de Dilma Rousseff, é impossível a gente não usar aquele período como referência, pelo menos na área econômica, né? Eu acho que a gente pode falar. Mas a parte de corrupção, por exemplo, ela é inquestionável. Então, hoje nós temos uma política internacional do Brasil muito dificultada, porque esse passado do Lula, que ele tenta reescrever, né? Ele tem essa intenção, ele faz essas viagens internacionais ainda na expectativa de conseguir refazer a sua imagem internacional. Isso é impossível, porque o Brasil experimentou a Lava Jato, a corrupção, os acordos de leniência. Embora hoje nós tenhamos uma tendência que aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália, com a máfia da Itália, e está acontecendo com o Brasil, de destruir tudo aquilo que se avançou contra a corrupção, embora tenha esse movimento acontecendo, mas isso no âmbito internacional não se apaga, não se consegue apagar da noite para o dia. Pelo contrário, eu creio que hoje o Lula é visto como um líder já em decadência. E em cima desse conceito que eu queria continuar o papo contigo aí quando a gente vai falar de BRICS. E esse líder em decadência, ele acaba tendo essa imagem naturalmente por conta de toda a história, né? O Brasil já não vive mais aquele mesmo momento, né, de esperança econômica, e ele já carrega todos esses períodos de corrupção, seria isso, né? Quando você cita lá 2006, e aí falando ali em 2006, que é o mensalão, né? Naquele momento ainda já tinha muito próximo aquela imagem do... foi necessário, né? Ele fez isso pro bem do Brasil, né? Então, para conseguir cuidar dos pobres, ele teve que comprar os políticos do Centrão, né? O sistema. E aí, depois de um período, fica muito forte essa questão da corrupção nos governos do PT. O Brasil já não vive mais aquele momento de crescimento, né, com a questão das commodities, naquele início dos anos 2000, né?
passa a crise, depois tem reflexo em cima disso, aumentou o gasto público para ter crescimento, e a Dilma pega essa herança maldita, né? Então, o que você quis dizer para mim, se eu entendi muito bem, foi que aquelas questões ideológicas do Brasil tendo um protagonismo na América do Sul, como um grande líder do bloco socialista, isso já não existe mais. Na verdade, isso aí era só também uma questão política, uma ideia política. Seria isso? Então, essa tua provocação é bem legal, porque o que eu observo, pelo menos na América Latina, a gente vê isso de uma maneira muito nítida, porque somente a Nicarágua ela continua com aquela mesma pegada socialista. Você vai ver o Daniel Ortega, que está há 20 anos no poder, por coincidência, né? Mais ou menos o mesmo período do Putin na Rússia, né? O Putin está indo para a quinta reeleição, ora como primeiro-ministro, como presidente, faz algumas modificações constitucionais, mas ele continua no poder. Desde que ele assume o poder depois do Yeltsin, ele nunca deixou o poder. Da mesma forma, o Daniel Ortega, ele e a esposa, já vão para 20 anos no poder. Tirando o Daniel Ortega, com a morte do Castro, assume o irmão do Castro, agora nós temos uma expectativa de que haja uma modificação em Cuba, que ela não chegou com o Canel, até agora é mais ou menos a ditadura mais longeva da América Latina. Mas tirando a Nicarágua e Cuba, o que nós temos hoje é a Venezuela, que se transformou no narco-estado. Então você vê que a Venezuela hoje ela não está mais ancorada dentro daquela ideia que o Chávez tinha e vendia para a população de uma revolução socialista. Hoje, quem segura toda a estrutura da Venezuela é um esquema montado de manutenção do poder com uma grande inserção do poder do narcotráfico. O que aconteceu com a Colômbia? A Colômbia, que era o único país que não estava dentro do Foro de São Paulo, ele agora integra o grupo teoricamente socialista, porque você pega alguém que tem um passado na guerrilha, só que o presidente, o Gustavo Petro, ele não viveu somente a guerrilha marxista, ele viveu a migração da guerrilha para o narcotráfico. Então, ele era realmente alguém ligado ao narcotráfico, dentro daquela ideia de que você ganha dinheiro com o tráfico de drogas, com a cocaína, ao mesmo tempo você coloca a cocaína dentro dos Estados Unidos para destruir a sociedade do país opressor, do grande Satã do Norte, a ideia do imperialismo americano. Então, você junta a fome com a vontade de comer. Você traz aquela ideia ainda ideológica de guerrear contra o imperialismo, mas, na verdade, você transformou toda aquela revolução ideológica numa grande organização criminosa. Terrorista, criminosa, faz o tráfico de cocaína, coloca dentro, ganha muito dinheiro com isso e, inclusive, já com grandes conexões, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, com o terrorismo internacional, particularmente com a presença do Hezbollah na América Latina. Então, você vê que hoje, aquela pegada ideológica das Farc, todo aquele movimento que a gente via do Sendero Luminoso no Peru, tudo aquilo hoje migrou para o narcotráfico e para organizações criminosas. Então, não tem mais ancoragem ideológica. E no Brasil? No Brasil, o PT está completamente desfigurado enquanto força política ideológica. O PT hoje no Brasil, ele foi revigorado na pessoa do Lula somente por ocasião do establishment. Você vê que o próprio Gilmar Mendes ele fez uma declaração muito honesta do ponto de vista até da sinceridade, quando ele diz que o Lula ele deve a eleição dele ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Gilmar Mendes coloca dessa forma, ele como decano da corte, ele diz o seguinte, o retorno do Lula, né, ele ter sido descondenado e ele ter sido habilitado a concorrer e até mesmo ter sido eleito pela condução como foi feita, ele deve, ou esse retorno, deve-se exclusivamente a um protagonismo, ao hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Então, o establishment, ele entendeu que deveria derrubar o Bolsonaro por uma série de motivos, elegeu Lula para fazer esse papel, só que o PT teve a maior derrota em eleições municipais da sua história em 2020 e teve também uma grande derrota em 2018. As pessoas falam... e teve uma grande derrota, na verdade, em 2022 também, porque as pessoas falam que o Lula foi eleito em 2022, mas esquecem que o PT
e os partidos de esquerda, eles minguaram nas eleições parlamentares de 2022. Então, você vê a incongruência. Você tem um presidente eleito que tem a prerrogativa de impor uma agenda de política internacional. A nossa Constituição dá esse poder ao presidente da República de pautar as relações internacionais. Só que essa ideologia que ele tinha no passado, que fazia essa conexão com a esquerda mundial, hoje isso está muito deteriorado, está muito poluído, porque nós temos a corrupção sistêmica no Brasil, que ele não tem como apagar, ainda que o Toffoli consiga, ou o próprio Zanin consiga desmontar parte do que foi a Lava Jato. Esses dois prepostos que estão ali dentro do Supremo Tribunal Federal para defender os interesses do PT, eles não conseguem desfazer todo o histórico de corrupção que toda a população conhece e a comunidade internacional também conhece. Então, quando você vê o Macron fazendo aquelas fotos, parecendo fotos, né, de casamento lá na Amazônia, aquele abraço, aquela coisa toda, você não tem a menor dúvida que o Macron sabe exatamente quem é o Lula. Então, hoje, esse jogo de interesses está muito mais complexo, porque quando o Lula ele vai ao poder no Lula 1 e 2, ele ainda se vendia como um líder ideológico. Hoje, já se sabe que ele tem que lutar entre duas correntes. Ele, ao mesmo tempo, ele tem que tentar agradar a esquerda ideológica, mas, ao mesmo tempo, ele tem que agradar a esquerda mundial, que hoje, essa esquerda mundial é muito mais com uma pauta globalista, tem a ver com as questões da Agenda 2030 da ONU, tem a ver com grandes metacapitalistas. Então, essa incongruência ideológica, para o Lula, hoje, ela acaba causando críticas da esquerda e, obviamente, ele não consegue agradar todos e ele fica nesse problema ideológico misturado com corrupção. Então, você vê que os ministros já começam a ser acusados de corrupção, você vai ver casos acontecendo como na Conab, você vai ministros sendo acusados junto ao Tribunal de Contas da União. Todo aquele filme que a gente já viu lá atrás, ele vai se reeditar. Por quê? Porque a grande definição, eu creio que eu acho que a maior definição do que é o governo Lula, quem legou isso ao Brasil foi o vice-presidente. O nosso vice-presidente foi muito feliz quando ele disse lá atrás que se o Lula retornasse ao governo, seria o retorno da quadrilha ao local do crime. Essa frase do Alckmin foi muito feliz. Eu não sei explicar por que ele resolveu aderir à quadrilha e voltar ao local do crime junto. Mas ele, quando fez essa acusação lá atrás, ele foi muito feliz, porque é exatamente isso que a gente está vendo hoje.